Ok, então vamos lá. Quem veio, veio. Tem alguém aqui? Quem está com o 3BW7SR? Eu, professor. Ok. Cheguei. Bom, então vamos lá, gente. Hoje, como eu comentei com vocês no encontro anterior, nós vamos começar a montar a nossa planilhinha de MRP. Mas para entendermos primeiramente o que vai ser esse nosso MRP, nós vamos lá na página da ajuda, tá? E vamos no passo 3, no roteiro de decisão, vamos ao passo 3. Nesse passo 3, abrindo, o que nós temos aqui? Uma parte da árvore e a definição de como estão compostos as matérias-primas que são utilizadas para a produção dos nossos moletons. Então, diz o seguinte, para nós construirmos esse MRP, primeiro vamos entender quais são as informações que nós temos aqui. Toda a previsão de compra de matéria-prima e de produção deverá ser baseada em uma planilha de planejamento das necessidades de materiais, o MRP. Então, esse aqui, como eu comentei com vocês, é a base do nosso jogo. Por quê? Porque, fundamentalmente, o que vai acontecer na linha de produção é que as decisões que forem tomadas dentro da área industrial, da linha de produção, é que vão afetar diretamente o restante da empresa. Então, através desta planilha, a empresa poderá relacionar a quantidade de produtos acabados com a quantidade de matéria-prima necessária. Ou seja, a partir daqui vocês definem o que querem produzir. Lembram que eu pedi semana passada para vocês montar aquela planilha de demanda, né? Então, vocês tinham as 4 empresas com demanda bem moderada, bem conservadora, e aquela linhazinha roxa do mapa que tinha a empresa mais arrojada. Então, ia de 15 mil a 120 e tantos mil lá no mês de dezembro a quantidade de demanda de cada uma. E aí, de acordo com a estratégia que vocês vão adotar, é o que vocês vão definir de quantidade de produto acabado que querem, né? Como está aqui, ó, quantidade de produtos acabados que vocês querem colocar no mercado. Mas dentro dessa estratégia do que seria a estratégia de produtos acabados no mercado ou a estratégia de vendas, vocês têm que ter matéria-prima suficiente de todos os componentes do moletom em estoque para poder produzir. Então, essa planilha ela deverá relacionar a lista de componentes a cada tipo de moletom. Então, vejam que nós temos 4 cores e 5 tamanhos. Então, nós temos 20 tipos de moletons que nós trabalhamos. E daí a gente vai entrar nessa árvore de componentes, nós vamos copiar essa árvore de componentes na nossa planilha Excel para podermos montar o nosso plano. E multiplicar pela quantidade de produtos que serão produzidos. Isso vai nos dar, então, a quantidade de quanto precisamos comprar de matéria-prima para produzir aquilo que queremos. Para melhor exemplificar como os moletons são estruturados, veja a imagem abaixo. Então, o moletom pronto, embalado, uma unidade de moletom, ele é composto de tecido de moletom cortado, tecido de ribana cortado, zíper preto, elástico, linha de costura overlock, linha de costura reta, etiqueta e saco plástico. O que vai em cada unidade? Então, tecido de moletom para um conjunto, tá? Ele tem o seguinte, uma peça que você compra de matéria-prima, que é o rolo de tecido de moletom, ele vem o rolo com 30 metros. E 30 metros de rolo de tecido dá para produzir 27 conjuntos PP, 20 conjuntos P, ou 18 conjuntos M, 17 G e 15 GG. Da mesma forma, o tecido de ribana, ele é comprado
em rolo de 20 metros por 1,30, então são 20 metros, e produz essas quantidades aqui de cada tamanho, ok? Então, é importante saber onde está essa informação aqui no jogo, porque vocês vão precisar destas informações que estão aqui, tá? Do que produz de cada modelo, para poder montar a sua planilha de MRP. Da mesma forma, por exemplo, o zíper, ele vai uma unidade em cada produto e você compra em pacotes de 100. O elástico, ele vai uma unidade também, você compra em rolos de 25 metros e cada rolo de 25 metros produz essas quantidades aqui. A mesma coisa com relação à linha de costura, que é comprada em cone de 5.900 metros e produz essa quantidade. E assim sucessivamente para os demais produtos. Uma unidade, 2 unidades, o que vai. E em verdinho aqui é como que nós compramos esse produto. Então aqui tem o que é o produto acabado, o produto para venda, é a legenda aqui dessa árvore aqui de componentes. Bom, importante, o tempo de entrega das compras de matérias-primas é de pelo menos uma rodada, fazendo com que as compras de fornecedores mais rápidos sejam entregues somente a partir da rodada 1. Então, nós estamos trabalhando agora na rodada 0. Tudo que vocês decidirem agora de compra, ele vai ser entregue na rodada 1. Dessa forma, a produção só poderá ser iniciada na rodada 1 e somente na rodada 2, se a produção for bem sucedida, haverá estoque de produtos acabados quando o jogo processar a rodada 3. Ou seja, o que vocês vão ter que planejar e ter muito claro, lembrem sempre do que eu dizia, quem compra bem, vende bem. Um bom planejamento de compras vai definir uma estratégia para vocês, onde a fábrica não pare. Ter matéria-prima, ter máquinas suficientes e funcionários suficientes para trabalhar essas máquinas é muito importante no sentido de atender aquela necessidade que você tem dentro da tua empresa e dentro da tua estratégia definida. Pensando Professor, que... Oi. uma dúvida. Ele fala dessa forma, a produção deve ser iniciada na rodada 1. Aí na rodada 2 vai ter estoque de produto acabado. Tem 3 processos, que é a matéria, o conjunto lá é separado e depois o produto acabado. Então vamos ver o Essa, seguinte. Pode falar. não, essa rodada essa rodada não, essa produção do meio para a transição para o produto acabado, ela acontece em uma rodada só? Em cada rodada você vai ter que dar a ordem de produção. Quer ver? Vamos entender aqui, ó. Talvez aqui por esse mapa a gente consiga entender o seu questionamento. Então vamos pensar o seguinte: a demanda ela vai começar para nós na rodada 3. Por quê? Porque ainda nós não temos demanda. Então eu tenho que mandar fabricar o produto na rodada 1, eu tenho que comprar matéria-prima e ter essa matéria-prima em estoque. Quando eu tiver a matéria-prima em estoque, eu mando produzir, ó, estoque de produto acabado, na rodada 2. Então, eu mando produzir na rodada 1, eu já tenho que ter o estoque da matéria. Na rodada 2, eu tenho estoque de produto acabado, e na rodada 3 é que ele vai ser vendido. Então, de acordo com o que a demanda é onde eu tenho que ter a minha programação. Então, eu compro, vocês vão observar, não sei se vocês já verificaram no jogo, para cada produto que vocês vão produzir, vocês têm que informar a quantidade de produto que vocês vão fazer, a cor do produto e o tamanho, para cada um deles. Então, os 20, por isso que eu digo que ele é um pouco mais trabalhoso que o outro. Os 20 produtos, rodada a rodada, vocês vão ter que informar as quantidades que vocês querem produzir. Mas essa quantidade que vocês querem produzir, elas estão diretamente relacionadas com o estoque que você tem. Não adianta você tentar mandar produzir mais do que você tem de matéria-prima em estoque. Por isso que essa planilha que nós vamos montar do MRP, ela vai te ajudar
a definir as quantidades que você precisa comprar e manter de estoque de matéria-prima para quando você der as ordens de produção, você tenha estoque suficiente. Tá ok? Respondeu, Gabriel? Sim. Ok. Então, aqui ele traz alguns modelos de MRP, mas ele é mais, eu acho ele um pouquinho mais complicado, esse modelo que ele traz aqui, porque pede bastante planilhas. Muito embora ele, uma vez feito, te ajuda sobremaneira. Mas a gente vai usar o modelinho que a gente monta no Excel, que acaba ficando um pouquinho mais simples. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos verificar a árvore de componentes. Aonde que eu vou achar essa árvore de componentes? Então, eu vou voltar no meu jogo e vou verificar em jogos, turma da manhã. Então, eu tenho aqui, ó, gestão de estoque, compra de matéria-prima. Então, na compra de matéria-prima, eu tenho aqui todos os tecidos, linhas, zíperes, elásticos, etiquetas, embalagens, que é quando eu for comprar, depois a gente vai entrar aqui e verificar como que eu faço a compra. Na gestão de estoque, eu vou ter as planilhas que me dão acompanhamento na medida que o jogo for rodando, o que eu tenho de estoque de matéria-prima, de produtos em processo e de produto acabado. Então, eu vou saber daí, por aqui, acompanhar exatamente o que eu vou vender, o que eu estou produzindo naquela rodada e o que eu tenho de matéria-prima, é para definir as minhas compras. E aqui, em planos de produção, tá lá, a árvore de componentes, a previsão de demanda. A previsão de demanda foi o que eu mostrei para vocês, vou até entrar aqui, que é essa definição aqui do que é o mercado. Então, vocês vão analisar esse mercado e vão ver que estratégia vocês vão adotar. Se mais arrojada pela linha roxa ou se menos arrojada pela vermelha. Mas o que nos interessa agora é montar a planilha do MRP. Então, eu vou em planos de produção e entro aqui em árvore de componentes. Então, aqui eu peço que vocês prestem atenção para poder fazer de maneira correta daí a sua planilha de MRP. Então, aqui ó, ele tem todos os modelos. Ó, modelo PP azul, o componente, a apresentação, a quantidade e a unidade. Então, a apresentação é o que a gente viu ali naquela árvorezinha colorida que nós vimos anteriormente. Então, o zíper preto, ele é vendido em pacotes de 100 unidades. O saco plástico, em pacotes de 100 peças. A linha overlock, em cones de 5.900 metros. O elástico, em rolo de 25 metros. A linha, cone de 1.500 metros. A etiqueta, embalagem de 200 unidades. E o conjunto cortado, está aqui, ó, tamanho PP, tamanho tanto da ribana quanto do tecido, está aqui ribana e o tecido, ele está dando como uma unidade. Mas vocês viram lá, eu pedi para vocês prestar atenção, que para cada rolo que você compra lá de 30 metros ou de 20 metros, ele produz uma determinada quantidade desse produto. Nesse caso aqui, eu vou voltar aqui, ó, quando a gente entrou no MRP, aqui, ó, o que você tem? Por exemplo, o modelo PP. Eu tenho aqui moletom, eu tenho 30 metros. Para o modelo PP, ele me produz 27 conjuntos. E da Ribana, ele produz 121 conjuntos. Então, essa informação eu vou utilizar lá na frente depois. Então, eu volto na minha árvore de componentes e eu vou ter que trabalhar esses números. O que é o primeiro ponto que eu preciso fazer? Olha, ele começa com o PP azul escuro, o PP verde escuro, então ele tem aqui os 20, uma planilhinha dos 20 produtos que são produzidos pela empresa. Vai até o último lá, que é o GG preto. O que eu preciso fazer? Para ficar mais fácil, vocês podem vir aqui e selecionar todos os 20 produtos, até o final. Uma vez selecionado, dá o copiar, e aí nós vamos lá para o nosso Excel. No nosso Excel, eu vou abrir uma planilha nova. O que eu fiz? Eu copiei lá. Eu vou trazer para cá e vou copiar aqui na minha planilha. Vou pôr aqui mais para baixo. Então, eu vou copiar aqui na minha planilha. De que maneira?
Quando eu ponho copiar, eu tenho duas alternativas. Se eu colocar a primeira opção de colagem, ele dá uma formatação diferente. Então, eu ponho a colagem simples, que para mim vai ser mais fácil depois de ajustar a minha planilha. Então, colei, eu já tenho aqui ó, os componentes, só que ficou tudo justinho. Então, para quem tem facilidade com Excel, é só vir aqui, ó, de cima aqui entre colunas, clicar, ele abre as colunas de cada uma delas. Então, o que ele está dizendo? Eu vou fazer até para vocês visualizarem melhor. Aqui, isso vocês podem fazer para todas elas. Devem fazer. O que eu vou mostrar aqui, vocês devem fazer para os 20 produtos, tá? Então, vem aqui. A primeira coisa, eles estão todos em uma ordem aqui aleatória. Então, a melhor coisa aqui, ó, aqui a descrição do produto e o componente. Então, eu costumo fazer isso aqui para visualizar melhor, tá? Então, eu quero, como primeira medida, eu vou pegar e colocar todos eles em ordem alfabética para poder ter uma sequência igual de todos os produtos. Então, como que você faz isso? Vem, pinta toda a planilhinha e vai aqui em classificar, filtrar, em classificar de A a Z. Então, olha lá. Vejam que você tem aqui o título, componente, apresentação, quantidade e unidade. Aí você vai aqui embaixo e pinta os itens que estão e põe classificar e filtrar. Vamos fazer um segundo aqui para vocês entenderem melhor. Então, eu pinto aqui o meu cabeçalho e eu tenho componente, apresentação, quantidade e unidade. Eu vou no primeiro componente, que é o zíper, tá? Seleciono as 4 colunas e todas as linhas do produto e venho em classificar e filtrar de A a Z. O que ele está fazendo? Ele está colocando todos os meus produtos em ordem alfabética crescente. Isso me facilita na hora da montagem. Então, o que eu vou observar agora? Eu vou até centralizar aqui para vocês visualizarem um pouco melhor. Eu preciso fazer disso aqui, eu preciso fazer agora uma equivalência. O que eu gasto para fazer cada produto de acordo com o que eu estou comprando aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o que eu vou chamar aqui ó, de equivalência. Então, eu já ponho ali no meu cabeçalho equivalência e eu vou fazer a equivalência do produto que eu compro com a quantidade que eu uso. Nessa equivalência, um conjunto de calça de moletom PP preto, pelo que a gente viu aqui no nosso jogo, nós estamos vendo aqui o PP preto, ele faz 27 conjuntos. Então, nessa equivalência que eu estou fazendo aqui, eu vou trazer aquele número lá, ó, o 27. No caso da Ribana, eu volto lá, na Ribana ele produz o quê? Tamanho PP 121. Então, muito bem, o que eu faço? Eu trago aqui 1, 2, 1. Então, eu já tenho a informação, vamos centralizar aqui também, já tenho a informação de equivalência do quanto eu faço desse produto aqui a partir da matéria-prima, da forma que eu compro a matéria-prima. Bom, aí eu estou vendo aqui ó, que eu compro o elástico com 25 metros e uso 59 centímetros em cada um desses produtos. Bom, se eu uso em centímetros e eu estou comprando em metro, eu preciso fazer equivalência de centímetro para centímetro. Então, 25 metros me dá quanto? 2.500 centímetros. Só transformar metros em centímetros. Ótimo. Então, eu passo a ter aqui 2.500 centímetros. No caso da embalagem, eu tenho aqui, eu compro embalagens com 200 unidades. Então, a equivalência é isso, eu compro 200, em uma embalagem fechada. Eu compro o cone de linha de costura reta em metro e utilizo em metro. Então, 1.500 metros é a minha equivalência. Coloco 1.500. Mesma coisa o cone. Eu compro um cone de 5.900 metros
e uso 163. Então, eu vou pôr aqui os 5.900. Daí eu tenho o saco plástico de embalagem, eu compro um saco plástico de 1.000 peças. Utilizo uma unidade. Então, é por unidade também. E o de zíper, unidades de 100. Muito bem. Feita a equivalência, eu preciso saber, eu vou colocar aqui, ó, a quantidade unitária. Como que eu chego na quantidade unitária? Então, para esse produto aqui, o que eu vou fazer? Uma formulazinha bem simples. Eu vou dividir a quantidade que vai de produtos pela equivalência que eu tenho. Então, vai ser igual essa célula aqui, que é o E, no meu caso 27, eu vou dividir pela minha equivalência, que é o G27. E eu já tenho aqui a quantidade unitária que vai para cada conjunto de moletom preto, azul escuro, PP. Eu preciso de 0,037 de 30 metros que eu compro. A mesma coisa eu vou fazer daí para as demais. Este 1 dividido pela quantidade, ele vai me dar lá 0,08 daquele rolo que eu vou comprar. Se aqui eu tenho 2.500 centímetros, eu vou ter, então, 59 centímetros dividido por 2.500 me dá o índice que eu vou utilizar de centímetros do rolo de 25 metros. Então, desse rolo de 25 metros, o meu índice é esse aqui. As unidades, então, mesma coisa. Se eu compro de 200, igual este dividido por 200 me dá 0,01. Aqui, a equivalência, eu compro 1.500 metros e uso 7,44. Então, 7,44 dividido por 1.500 me dá o índice que eu vou utilizar aqui. Mesma coisa em relação à linha overlock, dividido por esse, já vai me dar esse aqui. E mesma coisa em relação ao pacote, 1 dividido por 1.000, me dá 0,01 e igual 1 dividido por 100, 0,01. 001. Então, eu tenho aqui já a quantidade unitária de matéria-prima que eu vou precisar para produzir um desses itens aqui. Com mais 10 minutos cai, daí em seguida a gente retoma com a outra chamada de aula, ok? Caindo, a gente retoma. Bom, se eu já tenho isso aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber quais são os produtos que eu produzo. Então, eu posso vir aqui e pegar moletom escuro, moletom verde, copiar cada um desses aqui e vou colocar aqui em cima. Como eu já tenho cálculo da matéria-prima, eu já fiz isso aqui, ó. Eu já tenho as quantidades que eu quero. Então, e o produto que eu quero. Então, eu só vou copiar. E trago para essa minha planilha que eu estou montando aqui. Então, copiei, está aqui, ó. Moletom azul escuro, moletom verde, moletom cinza escuro, moletom preto. Todos eles aqui e a quantidade que eu quero produzir. Está tudo zero. Eu vou definir aqui quanto que eu quero produzir. Então, ó, o que eu fiz? Eu fui lá, coloquei aqui as quantidades, fiz a equivalência. Agora, eu vou colocar uma outra coluninha aqui, que vai me dizer o seguinte. Então, quanto que eu quero produzir de cada um deles? Então, eu quero produzir do moletom azul escuro, eu quero produzir 1.000. Aí eu ponho uma célulazinha aqui em cima, até para facilitar na hora de montar. Os mesmos 1.000 que eu coloquei aqui, a hora que eu lancei aqui, ele já vai aparecer aqui. E aí eu vou, a quantidade total para produzir 1.000, o que é? É essa aqui, ó, quantidade unitária multiplicado pelo que eu quero produzir. Eu já vou ter essa quantidade aqui. Então, mesma coisa eu vou fazer para o conjunto de ribana e vou descendo até o zíper, fazendo a multiplicação da quantidade unitária pela quantidade que eu quero produzir. Eu tanto posso trazer quantidade, automatizar essa para cá, ou multiplicar por aqui e multiplicar essa célula diretamente por essa.
Aí fica a critério de vocês. Então, eu já vou ter aqui a quantidade que eu quero produzir desse item. Porém, gente, o que vai acontecer? Eu tenho que fazer isso que eu fiz aqui, é de um produto. Eu preciso fazer para os 20 produtos. Então, como que eu vou fazer isso? Está aqui, ó. Eu fiz o primeiro. Então, aqui, ó, moletom azul escuro, já tenho equivalência. Moletom verde escuro, já tenho equivalência. E vou descendo. Moletom cinza escuro, PP, já tem equivalência. E moletom preto. Então, eu tenho aqui os 5 primeiros modelos, com as quantidades que cada um produz. Então, veja que quando eu chego daí, quando eu vou mudar aqui, pode ver que todos eles, no modelo PP, a equivalência é o mesmo, 27, 121, 27, 121. Quando eu mudar para o modelo P, vocês já veem que, conforme nós vimos lá na planilha, lá na árvore, ele muda a quantidade. Então, eu trago aquela quantidade para cá, do modelo P. E assim sucessivamente. Eu faço isso e aplico a fórmula da equivalência da quantidade unitária e quantidade total para todos os produtos. Então, daí vem o modelo P, depois vem o modelo M, o modelo G. Daí, o que está mudando neles é só a equivalência aqui do conjunto de moletom. E, por último, o modelo GG, que vai até o moletom preto. Muito bem. Eu tenho aqui, então, do momento que eu fiz essa planilha, eu tenho as quantidades produzidas totais de cada produto, a quantidade que eu preciso para produzir aquilo que eu vou definir. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer uma soma de todos eles para ter a quantidade total do que eu quero. É um somatório disso aqui. O único cuidado que eu preciso ter é que, como os tecidos, eles variam, e a ribana, eles variam em relação ao tamanho, eu preciso fazer a soma aqui da quantidade total pelo produto moletom tecido azul escuro. Então, eu somo todos os azuis escuros do tamanho PP, P, M, G e GG. Eu somo aqui. No meu caso, eu tenho várias planilhinhas aqui, eu vim somando tudo que é. Por isso que eu pintei em cores cada um deles, para saber. Então, eu tenho aqui 333 no modelo GG. Eu tenho... Professor, Ui. licença. Eu não sei se é só eu não estou visualizando o que o senhor está fazendo. A tela está travada. Ué. Todos estão com a Eu tela... tô conseguindo ver normal. Ficou só naquela primeira parte. Porque está travado só naquela primeira parte só do moletom lá e o senhor estava somando a equivalência lá. Não estou vendo o que está fazendo. Aqui tá normal. Tá normal? Tenta reiniciar sai da sala e entra de novo. Oi? Sai da sala e entra e tenta entrar de novo para ver se conserta isso, porque a tela Veja, tá normal. eu fechei, Porque estava já e... travada a tabela. Sai da sala e Tá, entra de bom. novo. Tá, já vai cair, né? Então eu vou esperar. Já vai Pode cair. continuar, Então, professor, desculpa. Tá. então vamos deixar. Agora, como que tá? Estão conseguindo visualizar ou não? Normal. Agora eu não estou vendo nada. Não? Bom, então, um minutinho aí, já vai cair, a gente entra para outra. Eu Tá. retomo a explicação. Mas só Tá. para quem estava acompanhando, eu vou fazer a soma aqui, então, pelas quantidades. E essa quantidade total, até para facilitar daí na hora de vocês montar, eu trouxe para cá. Coloquei todos os componentes aqui e trouxe esses totais que estão lá embaixo, eu trouxe para cá. Para quê? Porque quando eu colocar aqui, ó, por exemplo, eu vou pôr 0 aqui e vou copiar esse 0 para todos eles. No momento em que está tudo 0, a quantidade a comprar está toda 0. A ideia disso aqui é quando vocês forem rodada a rodada decidir. Então, o modelo moletom azul escuro, eu vou produzir quanto? Eu vou produzir 50. O verde eu vou produzir 60. O outro eu vou produzir 70.
o preto 80. E assim sucessivamente, 100, 1000, 20, 30. Nem as quantidades, eu vou colocar qualquer valor aleatório aqui, né? Mas na medida que eu vou colocando aqui a quantidade, uma vez automatizada a nossa planilha, ele já vai me dando aqui, ó, a quantidade que eu preciso comprar. Então, se eu definir que eu quero produzir essas quantidades aqui para esses produtos, eu já sei que eu preciso comprar 8 cones, 8 rolos de moletom azul escuro, 54 rolos de moletom verde escuro, 7 do cinza, 9 do preto. Das ribanas, 2, 11. Então, aqui eu errei, não é 1000. Aqui é 10, eu vou lá e altero. Olha como ele altera automático aqui já as quantidades. Então, o importante é tentar montar esse aqui, tá? De maneira que você venha aqui a hora que você quiser decidir, saber o que você precisa comprar, porque daí essa informação é a que você vai lançar lá na tua planilha de fornecedores, aí você vai escolher de quais fornecedores é que você vai comprar essas quantidades. Você vai ver que nem sempre, dependendo da tua estratégia, você vai ter matéria-prima suficiente naquele fornecedor, porque cada fornecedor tem um limite de fornecimento. Ele tem uma capacidade total de fornecimento. Então, de acordo com as quantidades que você vai comprar, você vai ver se apenas em um fornecedor ou em vários você precisa comprar, tá? Mas qualquer coisa daí eu volto nessa explicação de como fechar e montar essa planilhinha. Por quê? Porque daí uma vez com essa planilha, aí eu quero entrar com vocês aqui no jogo. Nós vamos aí visualizar, então, como que vocês vão fazer as compras, como vão fazer a gestão de máquinas e a gestão de pessoal, porque vocês precisam ter, por enquanto, vocês não têm ainda nenhuma máquina e nenhum funcionário contratado. Então, daí nós já vamos ver quantos funcionários vocês precisam ter para contratar, quantos funcionários vocês precisam contratar para atender um número de máquinas que vocês têm. E pensar, da mesma forma, vocês têm